muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções. Taina Franco na área com vocês para falar de arte e cultura pela Rádio Difusora Jundiaí, YouTube e Spotify. Lembrando que o Francamente está aí no seu radinho, na sua internet, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, na Rádio Difusora, e com reprise às 2 da manhã também, que eu estou sabendo que vocês estão me ouvindo de madrugada. Estamos no YouTube e Spotify, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, mandar seu recadinho sempre para os nossos convidados, que sempre são incríveis e promovem aqui papos atravessadores. E hoje não será diferente. Bom, a pessoa que está sentada aqui à minha frente falou oi no interfone, eu já tremi na base, né, gente? É uma das vozes mais conhecidas desse país, ator, locutor, ele também é publicitário, tem muitas habilidades, é teatro, é cinema, é novela. E eu lembro pessoalmente muito da propaganda da Tigre. Da Tigre. Luiz Guilherme comigo hoje nos estúdios. Muito gostoso, muito gostoso. Obrigada muito demais, gostoso. Muito generoso da tua parte aceitar este convite para vir aqui. Estou feliz de estar aqui. Gente. Que bom, muito bom, muito que bom. Delícia. Muito bom te conhecer pessoalmente, né? Obrigada. E estar aqui para conversar, falar de também. arte, não é? Porque é muito louco esse lugar de olhar os artistas na televisão, né? Eu, como uma criança ali nos anos 80, anos 90, a televisão em especial, os Mas eu não estava na televisão nessa época, nos 80, 90. Não, você estava nascendo, você era criança. Eu estava nascendo, Essa coisa imagética para essa geração, ela é muito importante. Ainda tem gente que ainda acho que não é de verdade, assim, que está lá vive dentro daquele tubo de quando a TV era de tubo ainda, né? Aquela Telefunke que você virava o canal, né? Exatamente. Mas então é uma honra tê-lo aqui, obrigado, né? Ouvir sua voz aqui direto, sem filtros, e fazer uma conversa sem filtros também, né? Porque hoje o artista pode falar por si, não é? Sem o filtro, né, dos meios de comunicação. O que a gente precisa é lugar de fala. Sim, ocupar os espaços. Ocupar os espaços. E você está me concedendo esta possibilidade. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, Taina. E eu quero falar de teatro, de música, de cinema, de locução. A gente está falando de inteligência artificial, etarismo. É muita coisa para dar conta. Mas a gente tem que dar conta, não tem jeito. Vamos começar você pequenininho. Nenezinho, okay. Que foi um bebezinho, a criança de televisão, já começa eu comecei no programa mais famoso, né? Eu comecei a minha vida de programa? Sendo Bebê Johnson. Você foi Bebê Johnson? Fui Bebê Johnson. Né? Que lindo. Era um concurso no Ibirapuera, em São Paulo. Minha mãe me levou e eu ganhei Bebê Johnson do ano. Então você vê que eu já sou exibido desde colo. Já é lindo, né? Desde colo. Exibido, já tem luz. E aí minha vida começou realmente como ator com 11 anos de idade. Eu fui chamado para fazer um episódio chamado Zuni, o Potrinho, do Vigilante Rodoviário. Foi como eu comecei. Primeira série filmada da televisão brasileira. Sim. Com o Carlos, maravilhoso, né? O Vigilante Carlos. E o Barbosa Lessa, que era um historiador gaúcho, uma pessoa maravilhosa. Ele foi fundador, junto com Paixão Cortes, do CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas, e veio para São Paulo, veio morar em São Paulo. Conheceu a minha família e veio com Sadi Escalante, que era um dos donos da Lynx Filme, que produzia para a IBF, que fazia o Vigilante Rodoviário. Ferrugem ficou doente e me chamou e eu fui fazer Zuni, o Potrinho. Foi com 11 anos de idade, primeira série filmada. E você assim lembra desse lugar? Eu estava aqui outro dia com o Marcelino Freire, que é um escritor, um poeta, e ele falou sobre como as crianças têm esse poder de inaugurar o seu olhar para o mundo, né? Você é uma criança de 11 anos dentro de uma estrutura de televisão, de gravação. Qual foi o teu primeiro olhar para aquilo? Tratou como uma brincadeira de criança, uma coisa... Você tinha essa percepção? Assim? Não tinha. Do tamanho? Não tinha. Mas de repente, a gente acordava, minha tia e eu, que me levava, minha tia, acordávamos às 4h30 da manhã para estar no Anhangabaú às 6h30,
pegar uma Kombi e fazer a filmagem. E aí eu percebi que era uma coisa séria, eu estava trabalhando. Sim, com 11 anos. Com 11 anos de idade, eu estava trabalhando, era um trabalho. Agora, exibido, né? Claro, com certeza exibido. E assim, eu tive o amparo dos profissionais da época que me ajudaram a entender o que eu tinha que fazer. Né? Porque eu cuidava de um cavalo que sumiu, que foi roubado, o cavalo. E quem roubou foi Fúvio Stefanini. Ah, Fúvio tinha 19 anos na época. que sapeca! Roubou do pai dele, vendeu o cavalo do pai dele. Né? E aí eu fui queixar para o vigilante rodoviário que o cavalo tinha derrubado a porteira. Ele falou, não, você que abriu a porteira e tal. Aí eu percebi que era sério. Né? Eu percebi que era uma coisa que me encantava, fingir que era verdadeiro o que eu estava sentindo. E fazer com que as pessoas acreditassem que era verdadeiro. Né? Então eu tive, sem querer mostrar alguma coisa a mais, a não ser que eu tive uma responsabilidade em fazer. Então era gostoso de fazer, era divertido de fazer, mas eu tinha que ter uma responsabilidade de fazer exatamente o que me pediam para fazer. Né? E não tinha a manha de criança mais. Sim, ali perdeu uma inocência naquele momento. Foi exatamente isso. Mas assim, a concentração, que foi a primeira coisa que eu fiz como ator. E a doação, né? Que eu acho que crianças, quando estão brincando, têm estão inteiras na brincadeira, mas quando você sabe que você tem que entregar algo e fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você falou, né? É porque tem uma passagem, vamos lá. Perdeu a pureza. Não, tem uma passagem muito interessante da minha vida. Eu namorava uma menina e que era filha de um casal da sociedade e de um grande financista. E ele não gostava, porque eu trabalhava num estúdio, né? Eu trabalhava num estúdio de gravação, né? Um estúdio de locução, e eles não gostavam de mim. E aí eu vi falecer o Procópio Ferreira. E a Globo fez uma efeméride num Fantástico que eu estava sentado ao lado dela, junto com o pai e a mãe também na sala. Né? Quando a televisão era um móvel, né? Não é, claro. Aí eles passaram uma efeméride que perguntaram, não dá para ver quem estava entrevistando, perguntaram ao Procópio. Procópio, o que é ser ator assim? Sem muita coisa, o que é ser ator? Ser ator, por exemplo, é você dizer uma coisa de várias maneiras e fazer acreditar que todas elas são verdade. A frase era, então diga-me, responda, você acha justo isso? E o Procópio fez de 6, 7, 8 maneiras diferentes. E aí, neste dia, eu levantei e falei, olha, terminamos o nosso namoro. Eu vou exercer a minha profissão de ator. Porque eu me emocionei escutando o Procópio Ferreira. Aquilo te atravessou de uma forma... atravessou que não teve jeito. Virou inevitável. Inevitável. Isso era um domingo. Na segunda-feira eu abro o Jornal da Tarde e tem lá, procura-se um ator entre 25 e 35 anos que saiba cantar para trabalhar na Ópera do Malandro. Isso foi em 1978. Testes amanhã, a partir das 14 horas, no Teatro São Pedro. Botei o jornal debaixo do braço e fui lá. Mas você tinha a dimensão do que era a ópera? Não, a Ópera do Malandro. Sabia o que era a Ópera do Malandro do Rio de Janeiro, aqui, sim, né? Que era para o elenco de São Paulo, isso. Né? Uau. Mas eu não tinha ideia do que era um teste para teatro. Não tinha a mínima ideia. Eu cheguei lá, Bené Mendes era o produtor, Luiz Antônio, Deus o tenha, Luiz Antônio Martinez Corrêa, irmão do Zé Celso, também falecido. Falou, tá ok, você quer trabalhar na Ópera do Malandro? Sabe cantar? Eu digo, sei que sou exibido. Falei, sou um ator que canta, eu não sou um cantor que atua. Então, vou desafinar alguma coisa, mas sei cantar. Minha mãe é professora de violão, então eu sei cantar, eu dou aula de violão. Então, tá bom, então canta uma música da ópera. Eu falei, não sei. Falou assim, como não sabe? Eu falei, eu escuto, mas eu nunca decorei nenhuma música da ópera para vir cantar. Mas você não sabia que era um teste? Eu falei, sabia que era um teste, para cantar. Mas não que obrigatoriamente eu tinha que cantar uma música da ópera. Falou, mas sabe cantar o quê? Eu falei, o que você quer que eu cante? Carinhoso, por exemplo. Carinhoso. Tá bom, canta Carinhoso. Aí o pianista olhou para mim e falou, que tom é?
Eu falei, no violão eu faço em Lá maior. Ele falou, então vamos ver se é Lá maior. E aí cantei Carinhoso. E aí consegui. Conseguiu passar no Consegui o teste. papel. Passei no teste, Afinal consegui de o contas, papel. era para cantar. Certo? Ninguém mandou você chegar com o repertório pronto. Não é? Maravilhoso. E aí começou a minha vida. Começou a minha vida disso em 78. Minha vida de ator mesmo, né? Você falou que trabalhava num estúdio antes, Isso, né? isso. Depois do período dos 11 anos, Sei. você entra na adolescência, tal, a voz muda. Você foi trabalhar em estúdio exatamente porque a sua Então. voz já se... Não, porque assim, o Barbosa Lessa que me botou No Vigilante. no Vigilante, ele foi trabalhar, era diretor de criação da Haroldo Araújo Propaganda. Tá. E me chamou para ser trainee de redação. Aí eu falei, ok, trainee de redação. A agência Haroldo Araújo fechou em São Paulo. E ele era amigo do Sadi Escalante, que era dono da Lynx Filme, que por sua vez era dono da Sonotec, que era um estúdio de som. Então ele falou, você quer trabalhar em som? Eu falei, tudo que eu quero. Tudo que eu quero. E eu fui trabalhar na Sonotec, que era um estúdio de som. Então, fiquei muito tempo fazendo jingle, criando jingles, fazendo locução, tudo dentro do perfil, da publicidade. E nessa época, quando em 78, eu já tinha o meu estúdio. Tá. Eu já tinha o meu estúdio. Você se formou em publicidade? Não. Não se formou em Eu publicidade? me formei em administração de empresas. Foi fazer o plano B acontecer, o plano C, né? Exatamente. Eu fui fazer administração e tinha o meu estúdio, que era a Matrix, que com muito orgulho digo que era um dos 5 melhores estúdios do Brasil na época, de criação publicitária, de jingles, trilhas. Trabalhava com o maestro Carlos Piper, com Murilo Alvarenga, Chiquinho de Moraes, todo este povo, Areton Salvanini, Renato Teixeira. E comecei aí, essa coisa de estúdio. Então era E aí muito precisa bom. desse lugar do criativo, do olhar, da sensibilidade, né? Se a gente for olhar a história da publicidade, em especial esse com recorte aqui no Brasil, né? É inacreditável, né? Até tecnologias de ponta, os efeitos, né? Exatamente. A publicidade é que hoje migrou para essa coisa da internet. Então ela perde um pouquinho a pompa e o poder que ela tinha no sentido de produção mesmo, né? De peças. Sim. Produzir. Quantos jingles a gente não decorou? Meu Deus do céu. Da infância. Você lembra do VASP? Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Theo de Barros, que fez para mim. Varig era de Caetano Zama, Vitor Dagô, feito no estúdio do Scatena, que era corrente. E assim, e tinha Theo de Barros criando, né? VASP, foi Theo de Barros. Murilo Alvarenga criou Dame um corneto molto crocante, é più cremoso, é da gelato, corneto. Produção minha também. Que incrível. Então, comi muito corneto por sua causa e era caro o corneto. Era presente de aniversário aquilo. Sim. Não era uma coisa, não é assim, vou tomar um sorvete, vou tomar um corneto. Não, tinha todo um negócio, né? Com certeza. Tinha um caderninho que você não podia aprontar nada, porque daí perdi o presente do aniversário, era isso. A galera tá achando que era fácil, não. Isso mesmo. Minha família era tudo na base da ameaça. Perdeu o corneto, vai tomar o quê? Um picolé, uma fruta. Que era assim que acontecia. E aí, esse período todo no estúdio, trabalhando em estúdio, trabalhando com campanhas. e em paralelo ator. Até um dia que eu falei, não dá mais para ficar com o pé em duas canoas. Aí eu resolvi. A atuação chamou. E aí, a gente fala de um período também que a televisão, ela estava não engatinhando, a TV já estava estabelecida. Estava estabelecida já. Mas as produções começaram a mudar, né? As produções na TV brasileira, as novelas. Sim. E aí pegou essa mudança também para a TV colorida, né? Para as produções coloridas. Foi assim, para mim era um caminho, para mim ficou um caminho pronto. Sabe? Já estava aberto. Já estava aberto um caminho. E foi muito legal. A primeira novela que eu fiz foi com o Erval Rossano, que era o diretor da novela, que me chamou, por causa do Ted Tigre. Tá, que é o da Tubos da campanha Tigre, do Tubos Tigre. Que era o Ted detetive. Tigre. Exatamente. Chapéu. Exatamente. E depois eu fiz a campanha de Cielo, né? Que era da maquininha, Cielo, lançamento da maquininha Cielo também, que foi uma grande campanha.
Mas Ted Tigre marcou muito. Muito. Assim, era uma figura. É porque o comercial tinha isso também, né? A propaganda na TV tinha. Era como uma sériezinha, né? Eu lembro da Tigre, a propaganda do Garoto da Bombril também. Sim. Que a gente ficava esperando a próxima peça. Exatamente. Porque o personagem virava uma coisa maior que até o produto, né? Sim. Então eu lembro muito, assim, da tua imagem. Aí foi. Daí para televisão, aí muita coisa rolou. E aí, televisão, teatro, né? A gente tem uma diferença muito grande em se fazer televisão no Brasil e se fazer teatro, né? Sim. O teatro sempre foi uma coisa de muita luta para acontecer as temporadas, as montagens, para levar público. Sim. Que é uma luta até hoje, Não, e né? você tinha muito mais espaço para o teatro. Hoje você não tem espaço para o teatro. Mas você tinha mais espaços para fazer mais teatro. Espaços para fazer teatro, mas não tinha mais espaços para divulgar o teatro, que hoje você não tem. Sim. Né? Você tinha, por exemplo, assim, os anúncios que esqueci o nome agora, os tijolinhos. Os classificados. Os classificados, né? Que hoje você não tem mais isso. Não tem. Então, mas era uma época de muito amor, de muita paixão, de muito tesão de fazer para fazer as coisas, né? E a minha estreia foi em Ópera do Malandro, quer dizer. E como foi? E como foi a Ópera do Malandro na sua vida, assim? Maravilhoso. Eu tive grandes mestres que estavam fazendo a ópera, né? Cláudio Mamberti, o Luiz Antônio Martinez Corrêa, que era o diretor, Cláudio Mamberti, eu tinha Zé Rubens Chasserot, Chachá, maravilhoso, Chachá. Tinha Marlene, cantora. Tinha Abrão Farc. Sabe, era um elenco de Era um elenco maravilhoso, assim. Era um elenco maravilhoso, no que eu aprendi muito. Porque o teatro precisa disso, né? Porque uma coisa é você colocar, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Colocar alguém que é da internet, colocar na televisão para fazer uma novela que você tem um contexto. O teatro, ele não se segura na mentira. Ele não se segura. Na mentira, acho que é uma palavra muito forte, mas ele precisa do suor no rosto. Tem uma coisa que eu acho. Na televisão, você é dono do teu espaço enquanto a câmera está em você. Sim. Né? Mas você tem que fazer para aquela câmera. Você tem que fazer para aquela câmera, porque é ela que está fazendo foco em você. O teatro, você foca. Você faz o foco em você. Todo espectador. O espectador é uma câmera. Então, a câmera, você tem que trazer a câmera para você. Na televisão, não. Na televisão, o diretor direciona a câmera para você se ele achar que é interessante o que você vai falar. No teatro, não. No teatro, você escuta, começa a escutar, mexer na cadeira, escutar barulho de papel. Olha lá. Barulho de papel, né? As pessoas se mexendo, uma começando a conversar com a outra, falar. E aí tô perdendo público, tô perdendo atenção. Entendeu? Eu tô perdendo o foco. Estou saindo do foco. Então eu tenho que trazer o foco para mim. É aquela história da velhinha surda, da última fila, que tem que escutar o que eu estou falando. E não é só isso. E você, se você está em cena, mesmo que você não tenha fala. Você tem que ter uma concentração de estar ligado no que está acontecendo em cena dentro do teatro. Se você não está em cena na televisão, você está fazendo só uma cadeira, você é uma cadeira, por exemplo, de uma cena, ele não precisa cortar para você. E no teatro, as câmeras todas estão voltadas para todo mundo que está fazendo em cena. Então você tem que ser verdadeiro na cena. Não dá para você de repente falar assim: puxa vida, hoje eu tenho que passar naquela farmácia para comprar. Não dá, você tem que estar lá 100% de você tem que estar naquele palco. Porque a hora que você sai, o público sai junto. Se o público sente que você sai junto no teatro, dançou, ganhou de brinde uma mala e uma sapatilha e um curso no Ismael Guizel de dança. Não é? O teatro é lindo, o teatro é maravilhoso. E no teatro você não forja um suor, você não forja uma lágrima, porque você não tem corte, você não tem espaço para fingir, né? Você tem espaço só para ser aquele personagem. Agora esqueci o nome do ator, me perdoe, americano, que fala exatamente isso. Ele diz: você não pode forçar o choro. Ou você chora ou você não chora. Agora, você fingir que está chorando, você passar cristal embaixo aqui, cristal japonês aqui embaixo,
tem uma cena muito gozada. Estava fazendo uma novela com a direção do Henrique Martins, no SBT, ainda lá na Lapa, no Sumaré. E eu tinha que entrar com a minha filha, morta, no dia do casamento dela, na igreja, as pupilas do senhor reitor. E eu tinha que entrar com a minha filha morta pela igreja inteira. E o Henrique falou, vê se chora, tá? Vê se chora. Eu falei, ok, Henrique. E não conseguia. Não conseguia. Aí ele falou, passa o cristal japonês. Eu falei, Henrique, não vai dar certo o cristal japonês, Henrique. Eu não estou sentindo choro. Me dá um tempo, muda a cena, faz outra cena para poder já volto fazer isso. Para chorar minha filha aqui. A minha filha morta no braço, no dia do casamento. Falou, passa lá o cristal japonês, me enche o saco e faz. Ok. Eu nunca tinha feito isso. Então, taquei o dedo e... É o quê? É tipo um gelol, uma coisa, dá um ardidinho? Um ardidinho, nega. É um gelol. Um ardidinho, é uma loucura. E eu... Aí não enxerga, derruba a filha. Nada, carregando com ela no braço. Que essa cara? O Henrique. Que essa cara? Eu falei, Henrique, tá ardendo pra cacete. Eu não tô conseguindo chorar, nem não consigo abrir o olho. Abre o olho pra ver você chorando, mas eu não tô conseguindo abrir o olho. Tá ardendo muito. Tá bom. Vamos dar almoço, depois a gente faz essa cena. Depois a gente carrega a filha morta pela igreja de novo. Maravilhoso. É porque nem toda assim, uma cena dessa às vezes não é o choro, é o ódio que você precisa, né? Sim. É a vingança, é a inconformidade, Mas isso, não o cristal. Ele morreu de rir. Eu falei, eu consigo abrir o olho, consigo. Ai. Delícia. As novelas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou que estava até acompanhando essa remontagem de Vale Tudo e tal. As novelas, elas sempre foram um parâmetro da nossa sociedade, né? Ou porque estavam nos dizendo alguma coisa, ou porque estavam refletindo, ou vice-versa, né? A gente nunca sabe qual que é para onde está o vetor, né? E as novelas mudaram muito ao longo do tempo, com relação não só a temáticas, mas também com os atores, as atrizes, os autores, né? Esse movimento mudou muito, principalmente acho que nos últimos 20 anos, assim, tanto que a gente está vendo novelas sendo reprisadas, né? Ou novelas já escritas, sendo reformatadas. Mas é porque, assim, nós brasileiros estamos acostumados a um tipo de novela. Sim. Nós nascemos com as novelas mexicanas, que vinham para cá, as novelas que eram um outro tipo de interpretação, né? Absolutamente diferente do que a Globo conseguiu trazer para cá, com a glória, com as coisas, a interpretação natural para as novelas. Né? Isso foi muito... A Globo tem todo esse mérito. Todo o mérito. Tanto das tecnologias, sim. dos textos, exatamente. Dos atores. A Globo não... Grandes autores, grandes atores, grandes diretores também, todos. Né? Então, teve essa mudança que a Globo trouxe para a gente. Hoje em dia, o estilo de interpretação também mudou. Não é mais o que era. Nem no começo, nem no meio. Ficou uma coisa... Porque, assim, uma coisa é o naturalismo, né? E outra coisa é a interpretação. Então, assim, se você tem que interpretar, você tem que sentir aqui dentro como no teatro, para poder... Porque você faz a câmera. Porque se o diretor olhar para a câmera e falar, não, essa cara não está legal. Essa cara não está legal, não está boa, ele vai cortar e vai passar para o outro. Vai deixar você em off e vai botar o outro ator fazendo. Então, você tem que estar o tempo inteiro ligado e o naturalismo faz parte disso. E você agir, naturalismo é agir naturalmente. Não fazer o que o Paulo Altran falou uns 15, 20 anos atrás, que assim, vai chegar um dia na televisão que o ator vai dizer da mesma maneira, morreu meu pai ou vou à padaria. Nossa, não foi nem... Foi uma previsão. Paulo Altran falou isso. Previsão. Né? Então, hoje você tem que tomar muito cuidado para não cair nisso, porque senão você não emociona. Sim. Se eu não mostrar para você que eu tô com raiva de você, que eu quero matar você. Eu quero matar você. Eu não aguento você. Quero matar. Eu te amo tanto, não me mata. Não. Você me traiu. Você me traiu. Não vem.
Então sabe, Aham. nós somos um povo sanguíneo. Total. Claro que não total. dá para ser impostado, não dá para dizer assim, olha lá, como ele fazia o Aham. Chico Anísio, os personagens do Chico Anísio maravilhosas, né? Que tinham esta coisa, você tem que ter uma emoção que te leve àquilo, Sim. né? E, Até para as pessoas se reconhecerem naquele lugar. Claro que sim. acontecem algumas hipérboles Uhum, né, dentro uhum. de alguns personagens, mas a gente precisa se reconhecer Exatamente. naquele Exatamente. ator, naquele Né, personagem. o que sente, o que está sentindo aquela personagem agora? O que ela quer mostrar para mim? Será que eu faria daquela maneira? Será que. Como é o naturalismo que eu digo é isso: é você estar dentro da cena. Aham. Você tem que estar dentro da cena. Aí você pode gritar ou não gritar, mostrar raiva sem mostrar a raiva, só com um olhar ou só com um jeito de falar, Ou com um suspiro. né? O que você a tua cara, sabe? Perfeito. Não dá para ter um véu aqui. Não posso. Eu tenho ruga, tenho bolsa no olho, entendeu? E esse é um outro lugar também que a gente tem percebido muito que houve uma mudança estética também dentro da TV, e não digo só em novela, mas até peças publicitárias, Sim, né? As propagandas, enfim, isso mudou muito, porque quando você tinha um papel de uma pessoa mais velha dentro de né? Você tinha uma pessoa mais velha. Sim. Então, eles hoje pegam pessoas mais novas e vão envelhecendo com maquiagem essa pessoa. E aí você vai perdendo a realidade, porque a gente passa a acreditar que a gente vai envelhecer tal qual aqueles personagens estão e não é aquilo. E aquilo, o botox, que a gente não consegue mais franzir aqui a testa. Como você vai ser um olhinho assim, uma olheira? Sim. Né? Sim. Então, sim. esse lugar também do etarismo dentro da arte, ele precisa ser conversado. Virou uma coisa, Tainá, que é o culto à beleza, o culto à imortalidade. Eu acho que é isso. O culto à imortalidade, ela supera o culto à beleza até. Se você... A substância A da Demi substância. Moore, que coisa de louco. E já teve tem um brasileiro, né? Tem um filme brasileiro, uma série, que eu acho que é com a Drica Moraes e o Fábio Assunção, que é antigo, que é a mesma coisa. Eles trabalham juntos, daí ela começa a tomar um negócio, fica nova, e aí uma outra pessoa assume, novinha, e o chefe se apaixona, mas tem a substância... Porque Tem uma a discussão entrega já da Demi Moore nesse filme é maravilhosa. Ela é uma baita atriz, claro, bonita, Sim. mas a exposição a que ela se submete para fazer esse filme, que é o culto à imortalidade. Ela quer ser imortal, entendeu? A personagem, não ela, claro. Quer ser imortal. E essa é uma coisa muito ruim, porque as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Né? Não dá para... Assim, a gente não aceita as duas últimas fases. Tem uma história que durante a pandemia aconteceu, que ficou parado um tempo, né, de gravação, parou as coisas todas, e foi numa novela, e aí de repente começou de novo a gravar, e chegou um ator para gravar. A diretora de elenco falou: "Você é?" Eu falei: "Que isso?" Ele falou: "Não, que isso não. Quem é você?" "Eu sou fulano." Ele disse: "Não, você era fulano. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Você mudou o seu rosto de uma forma que você não vai ser reconhecido com a personagem que você fazia. Nossa. Eu vou ter que matar você na novela." Nossa. E teve que matar. Da harmonização facial que foi feita. Teve que matar a personagem do ator. E que não é que ele era mau ator. Fez a harmonização. Ele fez a harmonização. Durante a pandemia, foi fazer a harmonização facial e mudou o rosto dele, mudou a conformação do rosto dele. Então, não era a personagem que tinha começado a gravar antes da pandemia até parar. Então, assim, a novela parou. Né, que ficou e ele foi envelhecendo, foi remoçando aos poucos. Sim. Não, ele tinha uma cara... E a hora que voltou da pandemia, ele tinha outra cara. O continuista chorou, né? Não dá para ter continuidade aqui, o personagem. Ele não tinha a cara da personagem. Nossa. Isso
um grande erro. Um grande erro. Porque assim, eu não posso dizer, eu sou mocinho. Não, tenho 73 anos, tenho uma cara de 73 anos. Se começar a me incomodar alguma coisa, eu vou fazer sem mudar a minha cara. Sabe? Não tem jeito. E esse culto à imortalidade é um grande problema hoje para o ator. Você vê que assim, não é você fazer um botox, não é você, sabe assim, não é você corrigir alguma coisa. Eu, por exemplo, que tirar isso aqui, eu vou ter que tirar, porque meu olho fica fechando. Isso aqui cai e meu olho fecha. Então, a pálpebra cai. Eu vou ter que fazer, olha, acho bonito, blefaroplastia. Eu vou ter que fazer. Porque assim, todas as fotos, ou eu faço assim para poder aparecer o olho aqui. Ou então eu saio assim. Eu vou ter que fazer. Por quê? Minha profissão exige que eu mostre o olho. Né? Não dá para ficar assim, bonitinho. Mas para você ser você, na idade que você está, e melhorar aspectos. Perfeito, lindo, mas não querer ser outra pessoa. Não dá para você ser mais um menino de 17 anos. Não dá para ser o gostoso que eu era com 18 anos, entendeu? Não sou mais. Não sou mais. Eu tinha rabo de cavalo. Onde é que eu vou achar cabelo para fazer rabo de cavalo? Tem que fazer o quê? Tem o bonde da Turquia, que a galera tá indo no bonde da Turquia voltando de franja. Harmonizado e de franja. A galera se olha falando, quem é você mesmo? Não é prazer. Tem que tirar a RG de novo. É isso aí. Tirar novo RG. É isso aí. E esse lugar, onde você se encontra hoje, tanto no teatro quanto na TV, enquanto ator mesmo. Como que você olha para esses espaços? Que lugar que você ocupa nestes espaços enquanto ator? Então, isso é uma coisa bem difícil de conseguir te responder. Porque, assim, no teatro, posso ter várias facetas. Sim. Várias facetas. Na televisão, sou tido como vilão. E isto foi uma coisa que aconteceu mesmo na minha carreira, né? Pela voz, etc, etc, etc. Mas tem uma coisa aristocrática também colocada, muito chique, muito elegante. Também novelas de época, essas Sim, coisas todas, sim. né? E no teatro eu faço o que tiver que fazer. Ótimo, me chamam para qualquer coisa, eu faço, né? Mas assim, o que tem é uma carreira. Perfeito. Sabe, o que eu tenho é uma carreira. Lastro, uma consistência. Eu tenho de onde tirar do meu passado para poder estar onde eu estou hoje. Né? Essa coisa é orgulho. É orgulho. Eu sou orgulhoso do que eu já fiz, do que eu já passei. Não me considero uma maravilha, mas me considero realizado enquanto ator pelas coisas que eu fiz. Esse acúmulo dessas experiências, das coisas que te atravessaram nos palcos, eu acho que é isso que te constitui enquanto ser humano. Sim, né? sim, eu pergunto qual é o seu lugar mesmo, pensando nesse olhar generoso com a tua carreira, com as escolhas, com todos os personagens que passaram por você, te atravessaram, certeza. Quais ficaram, quais se foram. E dessa nova geração, essa galerinha que está chegando e que precisa olhar para esses mestres, assim como você olhou para pessoas quando você começou. É que a gente estava conversando nos bastidores, né, Tainá? Que assim, a minha maior escola foi a escola dos atores mais velhos. Essa foi a minha maior escola. Maiores deixas, maiores dicas, maior generosidade na troca, né? Porque não tinha aquela, não vou falar nada, não, mentira. Tinha um colchão de espuma te recebendo para quando você caísse e tinha um aplauso quando você se levantasse, dos próprios colegas de cena e principalmente os mais velhos que te ajudavam a crescer na profissão. Não era uma disputa de território. Não. Claro que sempre teve, né? Tem, sempre teve, ok. Tem. Mas assim, o que Mas tinha... Mas para funcionar precisava todo mundo estar junto. É um jogo, é jogo cênico, é troca. Você pode fazer um monólogo, mas se você não tiver a parceria da bilheteira, a parceria do iluminador, a parceria do diretor, a parceria da camareira, você não vai fazer um monólogo. Você não faz um monólogo sozinho, você faz um monólogo com todas as pessoas em volta que te amparam. Você não está, é jogo cênico. Né? Então, se você faz um monólogo, você vai jogar com quem? Com essas pessoas que vão te projetar para a plateia. Elas vão compor a tua personagem, você vai fazer a personagem e vai te jogar para a plateia. Então tem que ter a plateia, tem que ter o jogo cênico, eu tenho que fazer com que a plateia acredite naquilo.
Entendeu? Esse é fundamental. É fundamental. Sim. É jogo cênico, é troca. É troca. E essa troca eu fui absolutamente feliz de ter quem trocasse comigo. Grandes atores, que me formaram na minha profissão. Entendeu? Que eu olhava e falava, pô, eu estou trabalhando com esse cara, meu Deus do céu. Você tem alguma memória, assim, de uma cena ou de um palco que você esteve e você olhou e falou, uau, eu tô aqui. E aí, não, volta que eu tenho que estar presente para o meu personagem. Eu tenho vários, mas tem uma que me encantou, porque assim, eu era e continuo sendo fã, né? Apesar dele já estar se apresentando no Olimpo, né? Que é Rei Lear, com o Raul Cortez. Raul Cortez. Com o Raul Cortez, né? Aí, arrepia, Eu também arrepia, né? fiquei. Então, assim, estar no palco com o Raul Cortez, fazendo uma personagem que era próxima a ele, que era o Duque de Kent, né? E que passou as agruras que ele passa, que o Rei Lear passa com ele, o Rei Lear morre nos braços do Duque de Kent. Então nossa, que bom, que bom, que bom, que bom. O coração tá grande, tá gostoso, que presente, sabe? E contracenar com o Raul, contracenar com o Mário César, que já está também no Olimpo, sabe? É muito, sabe? Foi muito. Eu tive outros também, mas assim, contracenar com o Raul é maravilhoso. Um presente. É um presente. E mais recente, você também ganhou um público infantil, que você estava contando aqui. Sim, né? sim, que delícia. Me conta, porque tem isso também, né? Uma coisa é quando você. Que eu falei, que eu brinquei aqui, né? Que eu sou uma criança dos anos 80 e a televisão era tudo que nós tínhamos, né? Sim. O imagético. E hoje a televisão disputa espaço com a internet. Então, às vezes as crianças são muito mais conectadas a personagens de internet do que de TV. Sim. E você ganhou o coraçãozinho da Ganhei, molecada. eu sou muito feliz e agradecido ao SBT por ter feito o primeiro Carinha de Anjo. Sim. Fazer o avô da Dulce Maria, né? Que chega bravo, chega detestando e tal, e é transformado por aquele amor de garoto, aquela menina maravilhosa, né? Que é a Dulce Maria. E depois, agora de novo, o avô da Julieta, da infância de Romeu e Julieta, com uma delícia. Então, eu criei um público jovem, sabe, que gosta do meu trabalho e que eu adoro contracenar com eles, com essa criançada, porque é uma criançada ávida de aprender, sabe, não chegou ainda a querer sou sozinho, sou feliz, sou do cacete, sou ótimo, não. Estou pronto. Sabe? Sim. E quando a gente fala alguma coisa, não sou eu, como o Gui Santana, como todo mundo da novela, diz, olha, faz mais assim. Ah, você acha? Faz mais assim. Não é porque você decorou que você tem que falar rápido. Que é acabar o texto logo. Aproveita o teu texto. Degusta o texto. Sabe, o que você está falando? Para quem que você está falando? Por que você está falando? Por que você veio falar isso? Saiba por que você vai chegar ali e falar aquele texto. E não precisa falar o texto o tempo inteiro assim, porque senão ninguém vai entender. Então, claro que ele já passou. Né? E aí você fala, o quê? Hã? Não entendi nada. Não entendi nada. E você fala, né, ensaiando antes da cena, e a gente fala assim, não entendi nada do que você falou. Está com pressa? Não, a novela tem uma duração. Dessa duração vai precisar que você fale mais devagar aqui agora. Porque eu não entendi. O que você quer o que você quer do seu avô? Né, que era eu, no caso. O que você quer do seu avô? Eu quero que entenda que eu não tenho nada com o Romeu, que é só uma coisa e tal. Falei, então você tem que me convencer disso. Se você falar assim rápido, não estou dizendo que isso aconteceu, estou dando um exemplo, tá? O seu avô não vai entender. E vai estar na cara que você está mentindo. Sei, tá bom. E vamos fazer de novo, faz 2, 3 vezes, antes de entrar em cena. Troca a bola, eles adoram essa troca de bola, é uma delícia, criança. Isso te renova também? Muito. Porque o ato de você, não só ensinar, né, mas de você passar essa tua bagagem para alguém também te faz rever ali com certeza, a minha formação, o começo, tudo, sabe? Me faz me ver como o menino, como o do vigilante rodoviário,
entendeu? Que era uma loucura aquilo. Estou fazendo um filme, né? E essa coisa também que a gente falou das plataformas, né? Que você muda um pouco, você desloca um pouco. Hoje a gente vê muita coisa no vertical também, né? Sim, Até o enquadramento da TV muda um pouco para caber ali no formato de um corte. Sim, né? sim. Você consegue olhar isso com Consigo. bons olhos e como que você vê essa questão? Eu acho que espreme um pouco a nossa atuação. Sabe, eu acho que a velocidade que você tem hoje em dia para assistir as coisas com o tempo a menos que você tem hoje em dia prejudica um pouco essa carreira, porque você quer resolver. Sim, e não é sobre resolver. E não é sobre resolver, é sobre entreter, é sobre segurar você, que seja 5 minutos, seja 3 minutos, mas aqueles 3 minutos são seus. Sabe? Eu sou protagonista da minha fala. Entender? Mesmo que eu faça uma participação, eu sou protagonista da minha fala. Então eu tenho que fazer com que minha fala seja protagonista na cena que eu estou fazendo. Senão, por que eu estou fazendo ali? Você perde área também, né? Com certeza. Você perde o espaço físico onde a tua fala tem inserida. E a diferença que você tem da televisão para o teatro, do gesto largo do teatro, que você ocupa o palco inteiro, e da televisão, que você ocupa o palco inteiro, né? Tem limitado. Agora, trazendo isso para o streaming, é mais apertado ainda. É mais apertado ainda. E no streaming você tá... a gente viu aqui, tá no Prime Video, eu fiquei na dúvida em qual estava o Velho. Com o Velho. O Velho foi feito durante a pandemia, foi um desespero meu. Foi um desespero. Eu tinha feito no teatro a peça O Velho, e foi muito bom fazer. Foi muito bom fazer. Texto do Márcio Alemão, e era a história de um serial killer que matou 47 pessoas. Aliás, o crime está um pouco na tua vida, né? Então, sempre. Você tá um negocinho ali com os crimes. Matou 47 pessoas e nunca foi pego. Mas chegou uma hora na vida dele que ele se entregou e confessou esses 47 crimes. Mas nunca deu entrevista para nenhuma major de imprensa. Então o filme, tanto a peça quanto o filme, é o dia da primeira entrevista dele depois de 10 anos preso para dizer por que é que ele matou. Por que é que ele nunca foi pego. E ele traz para fazer essa entrevista um jornalista de bairro, um editor de um jornal de bairro, absolutamente puro, né? Com as suas convicções, as coisas todas. E o mote é esse: você é capaz de matar? Então é essa entrevista, é a primeira entrevista dele que ele confessa por que é que ele matou as pessoas. Por que você matou? Porque eram inúteis. Era uma gente que não servia para nada. Não tinha por que viver, não tinha por que comer, não tinha por que respirar, não servia para nada. Por exemplo, meu vizinho, por exemplo, um advogado, né? Uma pessoa ótima, né? De segunda a sexta, tudo bonitinho, ficava... No sábado, ele tinha samambaia na varanda, né? Então, no sábado, ele botava a churrasqueira e botava disco de funk em um mais alto volume, das 8 da manhã às 10 da noite. Quando os vizinhos pediam, que estava incomodando a fumaça da churrasqueira, ele dizia: estou no meu direito. Mas dá para baixar o volume, pelo menos, do que você está tocando? Estou no meu direito. Das 8 às 10 eu faço o que eu quiser. E eu fui pedindo para ele fazer. Não sei, aí, um dia eu entrei lá, e ele estava lá com aquela barriga nojenta de fora, aquele bermudão, aquela coisa assim, bem nojento mesmo. Aqueles pedaços de carne na churrasqueira, aquela samambaia pendurada toda na varanda, um horror. E eu dei um tiro na orelha dele, depois fumei um cigarro e dei um tiro na outra orelha, só para ter certeza. E eu matei porque ele era um inútil. E essa é a história do Velho. Não, e isso pega um lugar que aí o criminoso, você começa a compreender, e aí você se reencontra com o seu lado sombra. Sim. Quantas vezes você não imaginou fazer uma coisa dessa? Não, claro. Não, e reunião de condomínio? Eu já fui síndica, inclusive, gente. Reunião de condomínio, não é? Sim. Então, e isso foi o Velho. Então, foi um desespero, porque eu não tinha trabalho na pandemia. Sim. E eu chamei Daniel Talento, que é uma maravilha de fotógrafo, né? Trabalhei muito com ele já.
Falei, Dani, vamos fazer um filme do velho? Ele disse, vamos. Fizemos o roteiro, baseado na peça de teatro. Paulo Dantas, maravilhoso, era dono da Movie Art, cedeu o estúdio. Eu falei, Paulo, quanto vai custar um estúdio durante uma... Quanto tempo você precisa? De uma semana. Quanto vai custar? Ele disse, é seu. Aí conseguimos juntar o dinheiro da gente, fizemos 3 dias para fazer o cenário, 3 dias para filmar e 1 dia de externa. Em uma semana o filme estava na lata. Você tem ideia da Operação Milagre? Eu sei que fazer cinema no Brasil é guerrilha, mas você está com um filme no streaming, na Prime Video, que você fez em uma semana na guerrilha, na força que você tirou para fazer, do âmago. E durante a pandemia. Durante a pandemia. E a gente entrava no estúdio, passava por um túnel de descontaminação, daquele vapor, aquelas coisas todas, todo mundo de máscara o tempo inteiro. E é um filme de texto, é um filme de ator. Já dá para gravar um filme o quê? De invasão alienígena ali, de um filme... Exatamente. Não, só da passagem pelo... Todo mundo de máscara, de gorro. E a gente fez, porque assim era um desespero para fazer alguma coisa e não perder a alma da gente, né? Porque você começa a cabrunhar e... Né? Então a Encripta distribuiu, maravilhoso, mas você vai assistir, você vai gostar. Vou assistir hoje, inclusive, já sei até a garrafa de vinho que tomarei assistindo este filme. Então, amanhã eu vou te ligar para saber se você seria capaz de matar. Eu já respondo que sou, super. Eu, assim, eu sou. Depende das circunstâncias também, né? Claro. A minha questão de matar alguém, eu vou ter que limpar depois? Sou mulher, vai sobrar faxina pra mim. Só pra eu pensar no método. Não, tem que forrar o local com plástico, pelo menos, antes de fazer qualquer coisa, né? Não dá pra ser na louca. Isso a gente aprende com a máfia, né? Criar o ambiente. Não, Dexter, tem uma série. Dexter já foi pra ele tá muito mais atualizado que eu, gente. Eu fui o quê? Poderoso Chefão. Ele foi aonde? Dexter. Dexter, isso, fácil. Gente, desatualizada. É isso aí. Me conta. Me conta tudo. Tudo. Você fez o velho agora na pandemia, isso, que o velho tinha que sair de casa, tinha né? Que sair de casa. Mas você também está com outros projetos. Eu tenho alguns projetos. Eu fiz, depois disso, fiz Terremotos, né? Ganhei o prêmio de melhor ator coadjuvante, aquelas coisas todas. E agora... Vai e desce ganha prêmio? Isso, vai e desce no sentido de... Não só da valorização do teu trabalho. Porque a premiação ela tem esse lugar, né? Estou sendo valorizado, estou sendo visto. Com certeza. E na arte isso é super importante. Muito, muito. Mas ela traz outros trabalhos? Se trouxer nariz empinado, dançou. Tá. Se trouxer... Não, eu sou o... Se trouxer... Dançou. O prêmio já vai para o lixo. Pode jogar fora. Pode jogar fora. Se você se sentir recompensado pelo teu trabalho, que bom. Fui recompensado pelo meu trabalho. Eu não sou tudo isso, mas eu fui recompensado pelo meu trabalho, né? É uma coisa legal. Até estava minha mulher e eu no dia do prêmio Bibi Ferreira do meu lado. E disse agora melhor ator coadjuvante, são os fulanos, e o ganhador Marcelo Airoldi, e o ganhador é Luiz Guilherme. Eu continuei sentado. Minha mulher do lado falou assim, esperando alguém levantar aqui, ó. Ela falou, é você. Eu falei, nada, para. Tem o Oswaldo Mendes lá em cena. O Oswaldo é um baita ator. Não vai ganhar eu nada. Você levanta e vai lá receber o prêmio que você ganhou. Brigando com a mulher, entendeu? Brigando com a mulher. E a Carola pegou, me levantou e fui lá. Eu falei, olha, realmente foi uma surpresa. Estar concorrendo já foi meu prêmio. Já foi mesmo, entendeu? De coração, de coração. E aí, quando eu ganhei, não percebi que eu tinha ganho. Porque, eu estava tão feliz de estar aqui. Porque tinha gente, por exemplo, o Oswaldo Mendes, tinha o Tosi também concorrendo, né? E que eu falei, não, está tudo certo, Luiz Guilherme. Está tudo certo, já foi indicado, já está tudo bem, está felizinho, vamos tomar um vinho e está tudo bem. Então é isso, eu acho que você não pode empinar esse nariz, né? Assim, e é diferente aqui no Brasil, é diferente de que você ganhar, por exemplo, um Oscar, você recebe, você muda de categoria. Sim. E você recebe outras propostas que você não recebia, porque eles vão ter um ator com o Oscar no elenco. Sim. Aqui, isso não é significativo. Não acontece.
Isso não é significativo. É significativo para a classe, as pessoas gostam que você tenha recebido, porque é unida a classe teatral, né? Muito mais do que a televisiva. É unida a classe teatral. E assim, então se tiver alguma coisa para você fazer, você não vai ser lembrado pelo prêmio, você vai ser lembrado pela tua carreira. Pela obra. Pela obra toda. Pela carreira. Não pelo... ele ganhou o prêmio, então agora ele é ótimo. Não, o prêmio não é significativo. Nem para as produções de filme, nem nada, não é assim. Mas assim, é um grande orgulho eu ter na minha estante o prêmio de melhor ator coadjuvante. Porque eu vejo que tem premiações também que a pessoa fala, agora eu vou assinar contratos, e nem é contrato como ator, como atriz, mas é publicidade. Né? É mais sobre, não, eu preciso fazer sucesso, porque daí eu fecho com vendo shampoo, eu vendo eletrodoméstico, vendo não sei o quê. Também tem esses lugares, né? Tem e o discurso você falou da substância, a Demi Moore falando da indicação dela do Oscar, que a indústria sempre falou que ela seria uma atriz de filme, desses filminhos. Sim. Que ela nunca seria uma atriz para um Oscar. Sim. Né? Sim. E, aliás, ela não ganhar o Oscar foi a prova que a substância... Sim. Perdeu para uma menina jovem, eu realmente não entendo. A Nora eu não entendo ter ganho o melhor roteiro, essas coisas, eu não entendo. Também não entendo. Eu não entendo nada, porque o roteiro da Nora é uma Cinderela que não deu certo, entendeu? E aquela vida de prostituição tão alegre, todas as prostitutas alegres, ela pede, olha, eu vou passar o Réveillon com o cara diz, cara, vai sim. Olha, eu vou ficar 2 semanas, vai sim. Qual é a prostituta que tem essa vida? Sim. Que a dona, que o cafetão deixa aí fazer? Onde é que existe isso? É tudo Cinderela. Os armênios são caricatos o tempo inteiro, sendo que os armênios são os piores assassinos a serviço dos russos. Sim. Isso não é filme, isso é verdade. E são 3 caricatos no filme. Não, e tráfico humano, você discute um monte de coisa, né? Que não está posto. Não está posto. E assim, vamos falar da última cena? Eu vou falar assim, porque eu fiquei tão puto, desculpem, com o filme, que assim, e aquela cena final em que ela vai pagar, porque ele dá o anel para ela, né? Na cena final. Ele dá um anel para ela, que a única riqueza que sobrou para ela foi o anel. Ela vai pagar como? Vai pagar para ele com sexo. Né? Não é com amor. Ela não fica agradecida. O jeito dela agradecer é sexo. Então, ela também não entendeu que ele fez aquilo. Aquele cara fez aquilo por amor a ela, por compaixão com ela. E não estava querendo o sexo com ela. Como é que é essa história, Cinderela? Enfim, é a Cinderela... Como é que é a história, né? Mas isso, enfim, querida. Bom, vamos mas lá. Por causa das premiações mesmo, esse lugar de ganhar premiação, de ser reconhecido, né, de estar nesses espaços. Então, legal. Terremotos foi que eu ganhei, fiz isso, foi com Terremotos. E aí eu resolvi montar um show. Ai, que coisa. É isso, porque a pessoa não sossega, sabe? A pessoa não fica tranquila, a pessoa não dorme. É isso. Conta desse show, mulherada. Porque assim, eu fiz uma peça, depois do Terremotos, ou antes do Terremotos, não sei, mais ou menos, que é um texto da Cris Nicolotti, que se chamava, no início, lá atrás, chamava-se O Casal, Histórias de um Espécime em Extinção. Não era um belo título para o teatro, né? Resolvemos mudar e fazer uma peça chamada Quero Passar o Resto da Vida com Você. Mudou, menos divórcios, né? Vamos lá. E a Cris fez um texto lindíssimo, e era uma conversa de surdos. De surdos por quê? Um não ouvia o outro. Como acontece com muitos casais. Eu sei que você está se reconhecendo aí nessa fala nesse momento, mas calma. É, porque assim, ela estava escrevendo e eu estava sentado. Aí eu falava o texto para ninguém, não para ela. Falava o texto para ninguém. E ela, quando falava o texto dela, também falava o texto... Para ninguém. Para ninguém. Eu não escutava. Então, era uma conversa de surdos, sem depreciação, né, da situação em si, mas era um surdo porque não quis ouvir. Não era uma deficiência. Sim. Né? E aí, nós fizemos, foi muito legal, fizemos o Tuca Arena, um espetáculo foi muito legal. Aí eu falei, mas tem que ter mais coisa com esse texto. E aí eu resolvi montar uma coisa chamada Falando de Mulher. A tua fragilidade me emocionava. Eu saía de casa, te deixando ali, celestial, sublime, a prova materializada de que eu era o homem mais feliz do mundo.
nós escolhemos no começo Zelão, primeiro Flávio Augusto e eu escolhemos várias músicas e fizemos só os dois. Ele no piano e violão e cantando, e eu no texto da Cris Nicolatti, baseado no Quero Passar o Resto da Vida com Você. Depois com o Zelão, com o Kleiber de Souza e o Zinamur é filho do Zelão, e é um canta-paca, um moleque lindo, além de tudo é lindo, desgraçado. e cantando. E agora eu estou falando de mulher com Graça Cunha, que é uma cantora maravilhosa, Zinamur cantando, Tânia Turibe no piano, de vez em quando o Stefânio no violino, e eu falando os textos. Então o Zi e ela cantam as músicas, tanto do homem quanto da mulher, e eu falo os textos que ou concordam ou discordam das músicas, mas do ponto de vista do homem. E é praticamente uma ode à mulher. Criticando a mulher às vezes, mas criticando porque você não olha para mim. Então, o que é o texto? O texto é coisa que, assim, eu falo isso na abertura, coisas não ditas entre um casal, que podem nos fazer desistir do amor ou persistir no amor. Depende de como você escute. Então é muito legal, assim, música popular brasileira, né? Tom, Vinícius, repertório todo. Juntos. Escolhemos o repertório. Tinha uma linha assim de repertório, tipo, vai ter que ser MPB, vai ter que ser bossa nova, ou vai Sim. ter que ter essas pessoas. Porque assim, também falar de mulher não colocar um Vinícius, um Tom, né? Então são músicas que praticamente você vai lembrar de todas elas, mas não tocam mais. Né? Músicas do tempo da Bossa Nova, do Tom, do Vinícius, Ivan Lins, sabe? Gil, né? Então tem vários estilos. Tanto assim, do Gil tem Super-Homem, a canção, né? Que é lindo. Um dia tive a ilusão de que ser homem bastaria. E tem um texto relativo a isso, né? Que concorda com isso. Como outras, assim, a Graça Lima canta que é na Batucada da Vida. Você lembra qual que é? Canta, que eu vou junto. Vamos lá, vamos lá. Vai, vocês aí, plateia. Em que eu apareci no mundo, juntou uma porção de vagabundo, da orgia, de noite teve samba. Então ela canta isto. E aí tem um texto de declaração de amor. Se essa mulher soubesse de mim, se essa mulher me ouvisse. Mas ela acabou de falar que ela é uma vagabunda, que ela nasceu na orgia, mas tudo bem. É essa mulher. Eu só quero ser visto por ela. Só quero que ela me enxergue. Então, este é o jogo. Você montou uma banda para você atuar? Fazer o texto. Você não me adivinha. Você não vai saber nunca quanto o amor de um homem é banal, o quanto é frágil e se arrebenta fácil. Você nunca vai saber o quanto eu queria que você me comesse. Me protegesse do mau caratismo do mundo, do barulho das ruas, das sirenes, da ameaça de guerras atômicas. O quanto eu queria ter certeza que você não vai me mentir. Foi muito legal. E assim, e é tão gostoso porque é numa faixa etária, que é os 50 a mais, e que a gente não tem mais essas músicas, né? Você tem que lembrar. Então, assim, quem é que não conhece o poema do Vinícius no Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Mas só que você não escuta mais. É porque também esse lugar de escutar música, esse lugar de trilha sonora, a gente também mudou totalmente de lugar. Sim. Música era uma coisa coletiva dentro de casa, agora está todo mundo com o seu fone, cada um com a sua playlist. Exatamente. A gente só comunga música em shows. Sim. Né? Sim. Fora isso, a gente não comunga mais música. E, e esses textos da Cris são maravilhosos. São lindos os textos. Desde esse processo criativo até colocar o show para rolar, quanto tempo, assim? Como que foi esse processo de juntar banda, de olhar qual é? Foram 3 meses para montar. Tá. Foram 3 meses para montar. Né? Selecionei as músicas, discuti com eles as músicas, trocamos algumas músicas, desde que relativas ao texto. Tá. Que fizessem, não era simplesmente uma música cantando o amor, não. Você está questionava alguma coisa ou concordava. E aí achava um dos textos do Quero Passar o Resto da Vida com Você, que se adequava àquela música ou dizia o contrário do que estava dizendo a música. Né?
E vocês foram ensaiar? Ensaiávamos 2 vezes por semana, durante 3 meses, para fazer a primeira vez, que foi feito no Fino da Bossa. E me conta, no Fino da Bossa, que é um lugar super intimista. Muito legal, 40 lugar lugares, quentinho, 40 lugares, e do Raul e da Vera, né? E que tem uma particularidade. Ele montou esse lugar, que é na Faria Lima, ele montou esse lugar porque ele fazia os saraus em casa. Ele convidava as pessoas, até que a Vera falou, não, amiguinho, tá ficando profissional isso. Não dá para ficar aqui em casa. Toda semana você fazer sarau, essa coisa. Essa bagunça em casa toda semana não tá rolando. E ele era muito amigo do Belchior. Muito amigo do Belchior. Então, um dia e o Belchior só tomava vinho tinto. E um dia ele falou, você já tomou o rabo de galo? Ele falou, o que é isso, tomar rabo de galo? Ele falou, rabo de galo? Mas o que é rabo de galo? Pinga com Sinar. Pinga com vermute. Ah, com vermute. Pinga com vermute. Ele tomou e falou, não, eu vou continuar no meu vinho tinto. Ele falou assim, não, mas eu vou fazer... Quando ele montou o bar, não só o sarau, quando ele montou o bar, tinha falecido o Belchior, e ele fez o shot do Belchior. Então, no meio do espetáculo, quem se apresentar é obrigado a cantar uma música do Belchior, em homenagem ao Belchior, e a casa oferece esse shot de rabo de galo. Quem não bebe é um shot sem álcool, ou então realmente é o rabo de galo, que era a bebida preferida do meu pai, que era vermute com pinga. Eu não sei porque eu achava que era assim, a pessoa bebe as coisas no boteco antes da cerveja, nem sabe o que está bebendo. Mas o Sinar veio depois, né? Ah, então eu peguei a fase... O Sinar veio depois, que tinha que cuidar do fígado. É isso. É isso, gente. Essa é uma mentira, tinha que cuidar do fígado tomando pinga, tá bom, tá legal. Né? Então, a gente fez, e está muito gostoso fazer. Muito gostoso. E agora vocês estão rodando com esse espetáculo. Estamos rodando com o espetáculo. Quantas pessoas? 5 pessoas? 5 pessoas. Estamos pessoas. rodando com esse espetáculo. Nós vamos fazer agora pertinho de vocês aqui. Que delícia! Pertinho de vocês aqui. Vai ter no Mercado das Artes. Mercado das que Artes. Fica na Estrada da Boiada. 1877. 1877. Vou até jogar no bicho. 1877 em Vinhedo. Né, com o Igor, uma casa também deliciosa que nós já fizemos. Eu já falei para o Mercado das Artes vir aqui, vamos falar, porque eu acho que é um ato de resistência manter esses espaços. Com certeza. E manter um espaço pensando em arte é mais difícil ainda. Com certeza. Né? Porque no final todo mundo quer vender bebida, não sei o quê. Mas tem uma curadoria no Mercado das Artes que eu acho que é salutar, é super importante que continue tendo esse olhar e esse apoio para nós, né? Esse apoio para nós, que é fantástico. A casa nos trata maravilhosamente bem. É muito, muito legal o jeito da casa, a proximidade da plateia, né, das pessoas nas mesas, e que respeitam quem está cantando, não estão fazendo outra coisa, estão lá para escutar o músico, para escutar o ator. É muito legal. A arte não é plano de fundo, né? Porque agora acontece isso. Você vai para o bar, a arte é uma coisa que está acontecendo enquanto você faz... É música de elevador. Música de elevador. E se você não faz música de elevador, as pessoas reclamam. Será que ele não pode cantar mais baixo? Está atrapalhando minha conversa. Aqui não, meu bem. Nesta mesa, não. Que dia é Mercado das Artes? Então, é dia... Fala aí, Que dia, Igor? 26... Ninguém lê. 26 de abril. 26 de abril. Perfeito. 26 de abril, um sábado, né? É isso? Desde que ele concorde. 26 de abril, 8 horas da noite. A casa abre às 7, mas às 8 horas da noite nós vamos fazer. Já está vendendo? Tá, então vou tá deixar para você que está nos vendo. Para você que está nos vendo. Para você e você. Eu vou deixar linkado aqui todos os contatos para que você possa adquirir seu ingresso com antecedência, porque o Mercado das Artes é um lugar que tem um conforto e tem um número X de lugares, gente. Então, assim, não deixa para a última hora, tá? Mas também estará em Jundiaí. E também farei aqui em Jundiaí. Fiquei muito feliz com o convite para fazer aqui em Jundiaí, na Sala Glória Rocha. No Glória Rocha, dia 9. 9 de maio. 9 de maio. Na agenda já também. 9 de maio. 9 de maio, no Glória Rocha. Gente, dá para ir nos dois, porque você vai ter duas experiências diferentes. Por quê? Mercado das Artes, que é dia 26 de abril... Sábado, você toma um vinhozinho, come a coxinha de jaca, você pede um lanchinho, você entendeu? Toma um chopp e aproveita o momento com música. No teatro, não tem. No teatro e a música, você vai ter uma outra experiência. É isso mesmo. Né? Isso então, mesmo. acho importante ir nos dois.
né? É isso aí, com E nos certeza, dois. com certeza. Para ter essas experiências. Não, experiências, e espero que gostem, não? Não tem como não gostar. Não, não tem, não tem. Não Porque, tem. gente, Não tem como não gostar. não tem como não gostar. Para. Não tem. É muito, não muito tem. bom. E eu não, é a Precisa. casa, o Mercado das Artes, é como você falou, é uma casa deliciosa. E tem assim, se quiser, durante o dia, tem todas as plantas que Ah, é estão lá, verdade, todas gente. as coisas. Porque não é, coisa não, linda. não é uma balada, entendeu? É uma floricultura. Então, É lindo. é lindo. É Plantas, tudo, o móveis, antiquário, as coisas antiquário, todas. tudo. Muito legal. Tudo lá. E aí o Mercado das Artes vem aqui me dar entrevista também, né? Só pra gente combinar esse rolê que eu tô cobrando, ó, há anos. Também. Glória Rocha foi reinaugurado. Ah, é. Gente, ó, Glória Rocha foi reinaugurado. Glória Rocha é um teatro, uma sala de Jundiaí com... Muito tinha gostosa. lojinha, tinha lanchonete, enfim. E fechou e ficou muitos anos em reforma. A cidade perdeu muito, os artistas perderam muito com a falta deste espaço que foi reinaugurado agora em dezembro de 2000 e ano que passou. Então, gente, o que eu falo não é só querer um teatro aberto, é querer um teatro aberto com gente dentro, com os artistas no palco. A gente tem uma dificuldade muito grande de formação de público, né? Sobretudo em teatro, que tem Com gente que acha que certeza. o teatro não é para mim. Com certeza. O teatro é para todo mundo. Acontecem muitos eventos gratuitos. Você não precisa ir de roupa de baile, entendeu? Chama seus colegas, seus amigos, sua família. Vá ao teatro, sente nas poltronas, o teatro está lindo, está reformado, tem ar-condicionado, tem uma acústica ótima, você consegue ver o artista de pertinho. Então, assim, a gente precisa ocupar esses espaços. Principalmente hoje, que o teatro é o único lugar onde você encontra o cantor, o Sim, músico, sim. o ator. Você vê o ator, você não vê através de uma Uma telinha. Uma telinha ou uma televisão. Você vai ver a gente chorar, a gente rir, a gente sentir Suar. o que está falando, suar. Suar não. Suar e soar. Melhor Soar. soar, melhor soar, Soar, melhor melhor soar. soar. Melhor soar. Eu queria, se você permitisse, vou tudo- só tudo pegar... seu? Não, opa. É tudo seu. É só pegar o meu telefone, por favor, só, pessoal. Eu queria fazer um textinho só para você O aqui. que você quiser, isso Só aqui que eu tenho que pegar... é tudo seu. Obrigado, querido. Que é, assim, um exemplo do que é o texto da Cris Nicolotti, sabe? Porque é muito legal. É muito legal. Sou apaixonado pela Cris, pelo texto dela, pela atriz que ela é. E quando dá essa química, né, que você se encontra no texto do outro, Isso é maravilhoso. né? Maravilhoso. São presentes, assim, Sim, com né? certeza, São presentes com da certeza. vida. E atravessando tanta gente também, né? Porque Não, é e- isso, de você... Uma coisa que você e ela fizeram num quarto, um sem ouvir o outro, vai fazer sentido para um monte de gente. É. E nisso você ressuscita também... Sim, Ressuscita, eu falo que Tom é eterno porque vive através da sua música, Vinícius, porque vive através da sua música, da sua poesia. Então eu acho que a arte é um lugar lindo para a gente conversar com os mortos, né? não é? Não é? acho. Que estão sempre com a gente, porque fazem parte da nossa vida, que a gente esquece que eles fazem parte Sim, da nossa vida, sim. né? Eu só tô... Eu não vou achar aqui. Eu não vou achar. Eu queria fazer um texto específico para você. Não, tempo é selfie. Para você fazer um Eu texto quero esse específico texto. que é muito... Queremos esse É muito interessante, é muito, muito interessante o que ele fala, o que ele fala da mulher, o que ele propõe para a mulher. o combinado, o que E está assim, a combinar. e se cobrando na relação, né? E procurando mostrar para ela o quanto ele precisa dela, quanto o homem precisa dela, né? Tem uma crônica do Rubem Alves que eu li, eu era criança ainda, e falava de relacionamento, né? Que o diabo fala que o que mantém os casais juntos é o ódio, não o amor, né? Que o casal não vai se largar porque não quer ver o outro feliz e tal. E aí tem um texto que fala que uma relação são 2 raquetes e uma bolinha, e você pode decidir se você joga tênis ou frescobol. Porque o tênis, você joga a bola para o outro errar, para você fazer ponto. E o frescobol, a graça
tá em você jogar uma bola boa para o outro acertar e o jogo continuar e você ficar nesse Exatamente. baile, né? Exatamente. Para sempre. Enfim, então esses textos de casais sempre me chamaram muito a atenção, assim, né? De relacionamentos. O que nos mantém juntos, né? Quais são os combinados que a gente faz. Esse título é maravilhoso, né? O que nos mantém juntos. O que nos mantém juntos. O que Porque nos todo mantém dia é um juntos. acordo, porque a gente vai mudando. Com certeza, A gente muda quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sonha. com certeza. E aí, às vezes, a gente olha para o outro, tem um estranho ao nosso lado. De tudo que nós falamos, Tainá, eu não vou fazer o texto da peça, não. Eu vou fazer um monólogo do ator. É um texto de Oswald Dragun, um poeta, um escritor argentino, que se suicidou com 28 anos. E isto era o prólogo de uma peça dele, que eu chamo de monólogo do ator. Público desta praça, boa noite. Somos atores, cantores, músicos, bailarinos, trovadores, que vão de praça em praça, de cidade em cidade, porém, sempre adiante. Se é verdade que a vida do homem dura apenas um instante na infinita trajetória da nossa existência, é verdade que também é uma história. E uma história que merece ser contada. Talvez na comédia dell'arte fosse o tempo de rosas, mas hoje o espinho crava-se em nossas mãos. Às vezes calosas e arrancamos, mas às vezes feitas de nuvens e naufragamos. Mãe, irmã, hoje é uma heroína que rasga o dia do nosso calendário e nós... E a história do homem? Nada mais do que uma semente, mas uma semente que merece ser plantada, que merece ser colhida, que merece ser criada. Por isso que nós existimos, nós, atores, cantores, bailarinos, músicos, nós, trovadores, caçadores de estrelas. Nós existimos para contar a vossa história. Por isso, se algum de vocês, pais nossos, tiver uma história para ser rida, ou uma lágrima que se deva ser chorada, que se chegue a nós ao final da jornada, nós a contaremos. Aqui, ali, para muitos, para apenas um, sob o sol, sob as estrelas, o importante para nós é contar a vossa história. Por isso vivemos, por isso existimos, para contar a vossa história. E o Falando de Mulher é uma história para ser contada. Que lindo, Não obrigada. É? Não é? Obrigada a você. Obrigada, Obrigada muito a você, bom ter querida. você Você aqui. é super gentil, muito Nossa, obrigado. você é muito generoso Muito aqui. obrigado. Obrigada por dividir um pouquinho de você. Não é só a sua história, né? Sim, sim. Mas o seu olhar para o mundo, a sua arte. É um agradecimento retroativo também por tudo que você já nos ofereceu. Obrigado. Não, e na tua muito feliz por carreira, ter sido né? recebido por você, tenho a certeza disso. Estou Obrigada agradecido demais. mesmo. Esse espaço sempre aberto. Sempre que estiver aqui na área, Com certeza. Não, se quiser não vir estiver na aqui área, eu venho. tomar um cafezinho Se comigo, não estiver na venha. área, eu venho. Na próxima eu deixo um vinho preparado pra Exatamente. gente. Ok, perfeito. Não Um pode, rabo de galo, não, de repente. não pode tomar o vinho, né? Durante, né? Ah, podemos. Antes, depois põe água aqui. Como fosse. Não, é só. O truque é colocar uma xícara de café, aquelas grandes, e tá tudo bem, entendeu? Ai. Mas obrigada Minha demais. linda, obrigado. Então, dia 20 e... Dia 26, no Mercado das Artes. Às 8 horas da noite. Às 8 horas da 23 de noite. abril, no Mercado das Artes, às Isso. 8 horas da noite. E depois- Estrada da Boiada, 1773. 1877. 1877. 1877. Estrada da Boiada, em Vinhedo. E dia 9 de maio, no No Sala Glo- Glória Rocha. Sala Glória Rocha. Ingressos no Sim. No Simpla, né? O Tudo pelo Sócrates Simpla. vai divulgar direitinho aqui também as coisas todas. Espero você lá, né? Estarei. Ou, Você acha que eu vou ou no perder? Mercado das Artes Você ou acha aqui, que eu vou perder? Pelo amor de Deus. E Porque eu senão... vou chorar ainda, porque eu sou uma pessoa. Sabe que depois da pandemia, todo espetáculo que eu vou e assim me toca, eu começo a chorar, porque não sei o que Mas é aconteceu isso. comigo. Não sei. A pandemia Não, mas é isso. trouxe lágrimas pra mim. Eu não preciso nem passar o ginseng coreano lá, como chama. Porque o, isso- o cristal japonês. Isso é uma coisa da... O teatro nos dá essa proximidade, sabe? Não tem uma tela no meio, não tem nada. Sim, Você tá lá não tem uma olhando, publicidade, você tá vendo, não tem um sabe? Você tigrinho, não lá, tem uma propaganda da Beth pulando na sua sabe? cara. Você tá lá. Você está lá. Você faz com que a câmera seja o espectador. Sim. A câmera você tem que buscar o olho do espectador, tem que buscar o olho da plateia e tem que fazê-lo acreditar que você está sentindo aquilo.
Gente, e se tem uma coisa que pode transformar uma sociedade, é a arte. A arte nos separa da barbárie, a arte nos faz viver melhor em sociedade, melhora a saúde, melhora as emoções, melhora tudo. Então, assim, quem pergunta para que serve um artista, né? Sim. E volta ao começo. É isso aí. Para isso, para que a gente viva melhor. É para isso que serve o artista, para a gente viver melhor. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada demais. Obrigado mesmo. Meninos, obrigada. Hoje temos plateia aqui. Muito obrigada. Galera que está pela Rádio Difusora, eu sei que vocês não pegaram papel e caneta para anotar, então vou deixar tudo lá no YouTube do Francamente, também no Instagram, programa _Francamente, vou deixar tudo linkadinho para vocês, Spotify também. Nós encontramos, então, no dia 26 no Mercado das Artes e dia 9 na Sala Glória Rocha, 9 de maio. Combinado? É isso. Maravilhoso. Obrigado, querida. Muito Eu obrigado. vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.